Irmãos, eu fico vendo tudo que está acontecendo, fico olhando para o nosso país, para o Brasil, com essa guerra de liberdade de expressão, a ponto de uma pessoa lá de fora ter que interferir, porque também se sentiu lesado por essas arbitrariedades que temos visto aí, por vermos a nossa Constituição sendo pisoteada, sendo rasgada diante dos nossos olhos. Mas o que me deixa mais indignado é ver milhares de cristãos que não têm conhecimento esperarem alguma coisa da justiça, esperar alguma coisa de autoridades da terra. Infelizmente o cristão ainda usa muito ali Romanos, onde Paulo diz que toda autoridade é levantada por Deus. Porém, existe autoridade levantada por Deus e autoridades corrompidas por Satanás. Então, irmãos, a gente tem que pegar o fundamento de tudo para a gente entender que, ainda que Deus permita uma autoridade chegar no poder, nem sempre é Ele que controla essa autoridade. E também a gente tem que lembrar que a palavra tem que ter cumprimento. Se Deus for interferir em tudo, naquilo que Ele mesmo escreveu, as próprias profecias que Ele passou aos profetas, então a palavra nunca se cumprirá. A palavra diz lá no livro de Daniel que o anticristo cuidaria em mudar os tempos e a lei. E realmente ele tem feito isso há muito tempo. E é o que a gente temos visto. A lei, ela está totalmente contra a palavra de Deus, contra tudo o que se chama Deus ou se adora. E a tendência é isso crescer e se fortalecer mais ainda. Mas então, irmão, quer dizer que Satanás está no controle e não é Deus? Não, é Deus que está no controle. Porém, tudo que Satanás faz está dentro das medidas que Deus estabeleceu. E temos um exemplo muito claro disso no livro de Jó. Quando Satanás aparece na frente de Deus, ele desafia Deus, que se Deus tirar tudo dele, que ele amaldiçoaria Deus na sua própria face. E Deus já conhecia o futuro, conhecia o coração de Jó e sabia que Jó não negaria. O que Deus disse a Satanás? Vai, Satanás, toca tudo no que ele tem, só guarda a vida dele. Então veja aí, irmãos, que Deus ele estabelece limites para Satanás. Até aqui você pode ir, passou daqui você não vai mais. E realmente Satanás é obrigado a cumprir aquilo que Deus determinou, porque Deus é o dono da vida, é Deus que está no comando da morte, é Deus que dá vida, é Deus que levanta da sepultura, é Deus que leva a sepultura, é Deus que dá a chaga, é Deus que cura a ferida. Então Deus, ele está acima de tudo. Satanás não tem 1/1000 de autoridade sobre Deus ou mais poder do que ele. Isso nunca. Então Satanás nada mais é do que um personagem na história que Deus também se usa para poder cumprir a sua palavra. E quando lemos a história de Jó, vemos que Satanás fez com ele exatamente o que Deus determinou. E quando acabou a prova de Jó, Satanás se afastou de Jó, porque tinha acabado o tempo dele ali, e Deus assumiu novamente o controle. Assim, irmãos, é com nós hoje, assim é com a humanidade. Tudo que Satanás tem feito na terra, todas as pessoas, as autoridades, a elite, todo o entretenimento, toda a tecnologia que Satanás tem feito, é porque está escrito. Aí Daniel está falando que ele cuidaria mudar os tempos e a lei. E os poderes da terra seriam entregues nas mãos dele por um tempo e tempos e metade de um tempo. Dentro desse tempo, irmãos, Satanás está no controle, porém, o controle dele está nas medidas que Deus estabeleceu. Dá para entender, irmãos? Ou seja, ele não pode fazer nem menos, nem a mais daquilo que o Criador estabeleceu. Tudo o que acontecer é estabelecido por Deus. A marca da besta, os que hão de aceitar a marca da besta, os que hão de rejeitar, os escolhidos que serão martirizados, os eleitos que chegarão vivos até o final da grande tribulação, tudo está determinado por Deus, nada foge do seu controle. Porém, irmãos, quem não tem entendimento se desespera, porque vê as leis mudando, vê a opressão chegando e realmente isso nos aflige, porque é através das leis que Satanás consegue colocar muita gente de joelhos perante ele. Infelizmente, grande parte da humanidade, 90% dos seres humanos, teme mais as leis da terra do que as leis de Deus. E infelizmente, hoje nós não podemos dizer que as leis da terra são semelhantes às de Deus,
Deus. Ao contrário, hoje até já foram um dia, porque toda lei proveio de Deus, porém toda lei da terra, ela não provém de Deus, ela provém de homens e muitos deles influenciados pelo Deus desse século, pelo príncipe deste mundo. E é aí que entra o dedo de Satanás. Sabendo que a humanidade é controlada através de leis, ele usa essas leis também para poder inibir o cristão, para poder manipular as pessoas, para poder controlar as pessoas e dizer o que você pode ou não dizer, o que você pode ou não fazer. A princípio essas leis vêm com cara de coisa boa, vêm como se tivesse para poder colocar ordem na casa, mas quando isso cai para a esfera espiritual, quando você começa a enxergar dentro das escrituras que aquela pregação, que aquela passagem vai ferir a lei da terra, e que você tem que se calar para não ser punido, para não ser preso, para não pagar multa, então é onde você começa a entender o conflito entre as leis criadas por homens e as leis criadas por Deus. Porém, as leis de Deus são imutáveis. O Senhor Jesus diz: passará os céus e a terra, mas não passará as palavras desta lei. Não cairá nem um tio e nem um jota por terra sem que nada seja cumprido. Portanto, irmãos, como Pedro mesmo disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O problema é que o crente, o mesmo crente que quer subir, sem ver grande tribulação, sem ser perseguido, com medo do diabo, é o mesmo crente que prefere se curvar à lei da terra do que ao próprio Criador. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou aqui querendo afrontar as leis da terra ou dizendo que a gente tem que desacatar. Não é nada disso, mas a gente tem que se questionar até que ponto eu devo deixar de fazer a vontade de Deus para poder obedecer às leis da terra. Sim, irmãos, porque se tem na palavra algo que é abominável a Deus e o próprio Cristo mandou a gente ir pelos 4 cantos da terra e pregar o evangelho a toda criatura para que quem cresce e fosse batizado fosse salvo, e ao mesmo tempo vem leis que proíbem falar de assuntos que é para ser pregado, então eu entendo que essas leis foram criadas propositadamente para poder combater, afrontar o cristão, afrontar a palavra de Deus. Eu não me lembro mais qual país que foi, mas eu li uma matéria que tem um país aí que você não pode mais converter ninguém. Ou seja, se for uma pessoa numa igreja, num templo ou em qualquer lugar onde houver pregação, porque igreja somos nós, e você for pregar contra, porque não somos nós que falamos contra, é a palavra de Deus, é o próprio Criador. Se você for pregar contra, por exemplo, o homossexualismo, você está cometendo crime, então você não pode pregar. E sem pregação não há conversão, não há convencimento do pecado. Então você é obrigado a conviver com aquelas pessoas naquele âmbito que seria um lugar para cultuar a Deus, sem haver conversão, sem haver mudança. Ou seja, está mais fácil esses lugares se converter ao mundo do que o mundo se converter a Cristo. Porque uma vez que nós não temos mais voz, nós não temos mais liberdade de pregar a verdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então nós estamos totalmente de mãos atadas. A não ser que nós estejamos dispostos a ser perseguidos e talvez presos, pelo amor do Senhor, assim como foram os apóstolos. E é aí que entra a prova da igreja. É aí, irmãos, que começa a grande tribulação. Por que está toda essa cogitação em cima da regulamentação das redes sociais? Exatamente, irmãos, para calar a voz do cristão. Porque um dos assuntos mais debatidos hoje, como pauta de votação, é a intolerância religiosa. Mas o que seria intolerância religiosa? Qual o conceito da intolerância religiosa? Pregar a verdade? Pregar o que é proibido, o que a palavra manda que é proibido? Pregar que se aquilo não for combatido, não for sanado, não haver conversão, a pessoa corre o risco de perder a sua salvação, a sua alma? Isso é ser intolerante? Isso é intolerância religiosa, irmãos? Então não somos nós que somos intolerantes. É o Criador que criou essas coisas, que criou as Escrituras, que inspirou os seus profetas e apóstolos a escrever as Sagradas Escrituras. E é nesse ponto que estamos chegando, porque está escrito em 2 aos Tessalonicenses que o anticristo virá e se oporá contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele vai parecer querer ser Deus. Então, irmãos, quando vem o anticristo querendo se opor contra tudo que se chama Deus ou se adora, é porque ele já quer antes calar a boca daqueles também que adoram a Deus, que chamam, que clamam
por Deus, que oram a Deus, porque ele sabe que o único impedimento dele aqui na terra, os únicos seres capazes de convencer o resto da humanidade de que ele é o anticristo e de que quem servir a ele pode se perder, somos nós, os cristãos que adoram a Deus em espírito e verdade, que têm compromisso com a palavra de Deus e com a sua verdade. Somos nós, cristãos, muitos que tem no mundo todo, que estamos aí para poder pregar a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Infelizmente, as leis vêm exatamente para calar pessoas como nós, vêm para poder nos impedir de pregar o que as Sagradas Escrituras mostram. E é aí que entra, irmãos, quando Satanás muda os tempos e a lei, porque vivemos tempos diferentes, tempos avançados e ao mesmo tempo leis diferentes, leis corrompidas, distorcidas, leis que estão totalmente voltadas para o príncipe deste mundo e não mais em conciliação com as leis do Criador. E através do medo, das sanções, das imposições, das multas, prisões e muitas outras coisas que as leis impõem através daqueles que não as acatam, vem o medo, vem a timidez, vem a covardia, e aí o crente deixa de pregar a verdade. As leis são necessárias, sempre foram necessárias, mas jamais o Criador levantaria pessoas para criar leis que favorecessem ao príncipe das trevas e não a ele mesmo. Basta tirarmos um exemplo das leis de Moisés, que foram dadas por Deus, os 10 mandamentos e muitas outras, basta ver que todas elas tinham um único foco: servir, adorar e cultuar ao eterno Deus. E hoje nós estamos aí de braços cruzados, porque muitas verdades que as Escrituras revelam, nós não podemos pregar, nós não podemos falar. Então, irmãos, nós temos que pedir sabedoria a Deus, orar, pedir sabedoria, para que Deus possa vir ao nosso encontro e colocar palavras na nossa boca que faça com que nós continuemos pregando a verdade sem sermos impedidos pelo sistema. É através da lei que o anticristo vai conseguir render muitas pessoas a ele, colocar medo nas pessoas. Infelizmente, irmãos, quando estas leis de controle de internet e redes sociais estiverem totalmente ativas em toda a terra, nós não poderemos mais falar de Deus. Quando o anticristo chegar, nós não poderemos mais falar de Deus. Quem quiser usar a internet ainda, não poderá mais falar do Criador, não poderá mais falar da tua palavra, muito menos pregar a verdade. Você nem sequer vai poder falar em Bíblia. As Bíblias que tem aí nos aplicativos, na internet, elas sumirão, simplesmente deixarão de existir, porque todo sistema de internet, todo sistema de imprensa nas grandes mídias, da televisão, dos cinemas, todo sistema de comunicação estarão trabalhando para o príncipe deste mundo, que é o anticristo. Infelizmente, irmãos, não tem muito o que se fazer, a não ser aproveitar o tempo que ainda resta de liberdade e poder tentar abrir os olhos o máximo possível de todos vocês. É por isso que é importante, eu peço que vocês compartilhem ao máximo esses vídeos, para que as pessoas se despertem da verdade, porque ainda que nós não consigamos passar tudo o que é preciso, se tiver pelo menos uma sementinha plantada em cada coração, o Espírito Santo vai auxiliar essas pessoas para que elas mesmas consigam continuar a caminhada até o conhecimento pleno da verdade, que prepara e que liberta. Então, irmãos, quando nós vemos homens de dura cerviz mudando leis, passando por cima da Constituição, pisando as leis que já foram estabelecidas há dezenas de anos atrás, hoje nós vemos essas leis serem desprezadas. Quando nós vemos homens assim, todo mundo calando a voz do povo, amordaçando o povo de forma enganosa, querendo mostrar uma coisa, mas na verdade com o objetivo em outra coisa. E o único objetivo de Satanás é calar a voz do crente, porque o crente é a única barreira que ele encontra nesta terra. A palavra de Deus é a única fonte de verdade que combate as forças do mal, que mostra onde está o mal. E para que essas verdades sejam caladas, para que essas verdades fiquem escondidas, é preciso criar leis, porque Satanás sabe que o homem, infelizmente, ele tem mais temor às leis da terra do que às leis do Criador. São pouquíssimos homens e mulheres na terra que enfrentariam tudo e todos pelo amor do Senhor. Por isso Cristo disse: quando porventura vier o Filho do Homem e achar a fé na terra,
Basta a gente olhar para o passado, irmãos, e ver os apóstolos, que todos eles precisaram padecer, serem perseguidos, martirizados e até mortos pelo amor de Cristo para conseguir fazer com que a verdade chegasse até nós. Porque naquela época já era proibido falar de Cristo, naquela época era proibido confessar que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho do Criador. Era proibido, era considerado uma blasfêmia. Os judeus não aceitavam. Então muitos foram perseguidos e até mortos exatamente por pregarem a verdade. Foram presos. Paulo foi preso várias vezes. Pedro foi preso, chicoteado, até serem perseguidos e mortos. Então, irmãos, desde o princípio foi assim e não será diferente agora. A perseguição ela está começando, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, até que o anticristo venha. Quando ele chegar já está tudo preparado, ele não vai perder tempo criando nada, nem impondo nada, o sistema já estará todo aos seus pés. Toda a terra já estará ajoelhada aos seus pés e muitos dirão: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E por que isso vai acontecer, irmãos? Porque quando você regula um meio de comunicação, quando você impõe sanções ao meio de comunicação, ditando regras no que você pode dizer, no que você pode falar, e quando você proíbe que a verdade das Escrituras apareça, como está dizendo nas Escrituras, que muitos no fim dos tempos correrão de um lado para o outro com sede e com fome, não sede de água nem fome de pão, mas de ouvir e conhecer a palavra de Deus, e não encontrarão. E por que isso vai acontecer? Exatamente por causa da proibição global que existirá em todo o mundo, proibindo as pessoas de falarem do Evangelho, de falarem do Criador e pregar a sua palavra. E aí você me pergunta: mas irmão, como toda a terra adorará a besta? Simples, irmãos. Não tem aquele ditado que uma mentira contada diversas vezes acaba se tornando verdade? É exatamente a estratégia que o anticristo vai usar. A partir do momento que todo sistema de comunicação, todo veículo de comunicação em todo o mundo, toda a internet global estiver totalmente do jeito que ele quer, estiver totalmente mostrando somente o que favorece a ele, exaltando ele, mostrando as coisas boas que ele fará, a falsa prosperidade, a falsa paz que ele trará à terra, as pessoas vão acabar se convencendo de que ele é um Salvador, de que ele é o homem que as nações esperavam, de que diante de Cristo ele não tem nada, porque olha só o que esse homem está fazendo. Irmãos, basta ver que a maior parte da população sempre foi influenciada por jornais, por filmes, por novelas. Tudo que é mostrado na televisão, tudo que era mostrado nos cinemas, nas rádios, o povo seguia fielmente, porque além de admirarem, ainda queriam fazer o mesmo. E assim será no governo do anticristo. Todos os órgãos de comunicação estarão trabalhando para exaltar a imagem dele. Imagine, irmãos, aonde você ligar, você vê falando bem desse homem. Aonde você ouvir um rádio, você vê falando bem desse homem. Um jornal que você pega para ler, você vê falando bem desse homem. Todos os cantos falando bem, mostrando só coisas boas, porque as ruins eles não vão mostrar mais. As guerras vão continuar até o fim, como a palavra mesmo afirma. Porém, eles não vão mostrar mais. A fome ela não vai ser mais mostrada, nem nas redes sociais e nem também nos meios de comunicação. Então, irmãos, por que essa regulamentação das redes sociais? Porque o negócio é muito mais profundo. A rede social é o único meio de comunicação que deu voz ao povo, porque os outros meios de comunicação até então só davam voz à elite. Era só quem era artista, quem era famoso, quem era rico, que tinha voz. Você não conseguia em qualquer veículo de comunicação se expressar ou falar nada. E nem internet nós tínhamos. Depois, com o evento da internet, toda a humanidade teve voz. Hoje qualquer um pode postar um vídeo aqui na plataforma ou postar um comentário em qualquer rede social. Você tem como expressar o que você pensa. E é isso que o diabo não quer. Porque como que o anticristo vai prosperar? Como que ele vai conseguir fazer a terra adorar ele assim que ele aparecer? Sendo que milhares em todo o mundo estarão aqui nas redes sociais apontando ele e mostrando que ele é o anticristo. Ele não vai ter paz, irmãos. Então ele precisa calar primeiro. Ele precisa tirar a nossa voz primeiro. Ele precisa fazer com que a internet se renda a ele, com que as redes sociais se rendam a ele. Ele precisa, através de leis, coibir toda a nossa fala, todo o nosso raciocínio, todo o nosso entendimento,
proibir a palavra de Deus para que depois ele apareça e todas as mentiras e enganos que serão ditas sobre ele, colocando ele como herói, infelizmente cairão no coração e na mente de muitos, e muitos o adorarão, achando que ele é um grande homem, menos a besta que está descrita em Apocalipse. Então, irmãos, não se engane. E quando essas leis forem implantadas em toda a terra, nós também perderemos a nossa liberdade aqui, como já estamos perdendo, porque nem tudo a gente pode falar. E aí sim, irmãos, o negócio vai ficar feio, porque aí a gente só vai ter que engolir o que eles querem, ver, assistir e ouvir o que eles querem, e praticamente não podemos falar nada do que nós precisamos, ou queremos, ou desejamos. Então, irmãos, é por isso que haverá uma grande aflição na terra, porque muitos verão ele agindo, que vão querer acordar os demais e não vão conseguir, não vão ter como, porque todo meio de comunicação, todo meio que leva a você conseguir usar para poder apontar onde está a verdade para o teu próximo, vai ser fechado. Todas as brechas vão ser fechadas e o povo de Deus ficará meio que de mãos atadas. Mas não nos desesperemos, porque isso vai durar muito pouco tempo. E o Senhor em breve vem e desfará ele com o assopro da sua boca, e nós cantaremos o hino da vitória. Então por isso, irmãos, é que é importante a gente conhecer a verdade. Muitas pessoas pensam que é só para poder melhorar, para poder parar com a intolerância, que é para as pessoas não ofender os outros. Mas não é bem isso, irmãos. O que está por trás disso é muito pior. Porque se fosse assim, então poderia fazer regras só para esse tipo de assunto, mas não mexer na palavra de Deus, não mexer na fé das pessoas. Porque a palavra de Deus, ela é o princípio de tudo, ela é o fundamento de tudo, inclusive das leis da terra. E mesmo assim, Satanás está afrontando a esse ponto, mas tudo por permissão de Deus. Então, irmãos, vamos ficar nesse entendimento. Eu vou trazer mais vídeos aprofundando mais esses assuntos para que vocês fiquem mais por dentro ainda e que as escamas venham cair dos olhos daqueles que ainda dormem e acham que tudo isso é normal, que tudo faz parte, que tudo é um processo novo e revolucionário. Não, não é. Tudo é um processo que caminha para o tempo do fim, que caminha para a volta de Cristo, que caminha para a grande tribulação. E a gente não pode estar dormindo, irmãos. Senão, a gente vai acordar tarde e aí não vai dar tempo de reagir. Tá bom, irmãos? Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, nas suas redes sociais, onde você quiser. Compartilhe o vídeo, deixa aí o seu joinha para fortalecer aqui o canal e comente também, irmãos, o que vocês acham. Eu quero agradecer também, irmãos, eu estou muito feliz com os comentários que têm vindo aqui. Muitos irmãos e irmãs comentando, comentários relevantes, comentários que ajudam a gente a questionar, a pensar, que estão somando com o vídeo. Isso que é o bom aqui do canal, comentários que vêm para somar. A gente tem que entender dentro das Escrituras Sagradas, dentro daquilo que o Espírito Santo nos revela, e não daquilo que nós mesmos queremos ou desejamos. Porque muitas vezes o que a gente deseja e quer não é o mesmo que o Senhor quer. Então a gente tem que ser fiel às Escrituras e à verdade que elas nos mostram. Tá bom, irmãos? E para você que ainda não é inscrito, é só clicar abaixo em inscrever-se e ativar ao lado o sininho de notificação em todas. Assim você não perde nenhum conteúdo postado aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.